Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar. Caríssimos irmãos e irmãs na fé do Cristo ressuscitado, você que nos assiste, reza conosco através da Rede Século 21, nosso portal RS 21, a palavra de Deus, ela é sempre oportunidade para nós conhecermos mais a Deus e fazer de Deus a nossa essência, aquilo que é de mais importante que nós podemos ter na nossa vida. Fazer com que nós, seres humanos imperfeitos que somos, nos voltemos para a perfeição plena, que é Deus, e a Ele imitarmos, né? Porque Deus é a perfeição, e Deus quer que nós também sejamos esta perfeição. Nós ouvimos na primeira leitura de hoje, né, Deus falando com Abraão. E Deus faz uma aliança com Abraão, mostrando que o nosso Deus é o Deus da aliança. É o Deus que quer fazer um pacto com cada um de nós. E a partir desta aliança que Deus faz com o ser humano, gera bênçãos. A consequência de um pacto com Deus é a bênção, é a felicidade. Ele se apresenta a Abraão como o Deus poderoso. O que significa poderoso? Significa que é aquele que tudo pode. Abraão, ele até acha graça, né? Como pode? Deus promete que vai fazer dele uma grande descendência. A sua mulher Sara, né, com 90 anos de idade, vai ter um filho. Ele acha até engraçado isso, mas como pode, não é? Quer dizer, a Deus pode, porque o nosso Deus, Ele é o poderoso. Ele é o Deus do impossível. E Ele pode sim fazer com que uma mulher de 90 anos gere um filho, um homem de quase 100 anos seja descendente de uma numerosa nação, como aconteceu. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Porque o nosso Deus, quando Ele faz uma aliança, Ele é fiel. Nós que não somos fiéis aos pactos, às alianças que nós fazemos na nossa vida. E é importante quando nós ouvimos esta palavra, de percebermos que todos nós temos que ter este compromisso, de realmente fazer com que as alianças que Deus faz conosco, que vai gerar vida, que vai gerar alegria, que vai gerar felicidade, que vai gerar bênçãos na nossa vida, como gerou bênçãos na vida de Abraão, como gerou bênçãos na vida de Sara e de toda a sua descendência, dos seus filhos, enfim, até chegar a nós. Mas isso só acontecerá se nós realmente obedecermos ao Senhor, se nós realmente nos colocarmos nesta disponibilidade, nesta abertura de coração para acolher as promessas que Deus tem para mim, para você, para todos nós. E as promessas, a aliança que Deus faz para conosco, são alianças eternas, são aliança que dura para todo sempre e que depende do nosso compromisso, da nossa fidelidade para com o Senhor. É sendo fiel para com Ele que nós seremos abençoados, né? Nós cantamos aí no Salmo responsorial de hoje, né, que é feliz todo aquele que trilha os caminhos do Senhor. Aliás, Deus vai dizer a Abraão, né, anda na minha presença e sê perfeito. Você quer ser perfeito? Então anda na presença do Senhor. Andar na presença do Senhor é obedecê-lo, é ser fiel, é temer a Deus.
E quando nós assim agimos na nossa vida, no nosso dia a dia, nós vamos ser perfeitos. Por que nós somos imperfeitos? Por que nós somos pecadores? Por que nós nos desviamos? Porque nós nos afastamos de Deus. Porque nós preferimos muitas vezes não estarmos na presença de Deus. Porque estar na presença de Deus é se comprometer com Ele. E muitas vezes, diante do nosso orgulho, diante da nossa prepotência, diante da nossa busca pelos interesses pessoais, mesquinhos nossos, Deus atrapalha a nossa vida, porque nós não queremos obedecer a Deus, nós queremos obedecer à nossa carne, nós queremos obedecer às nossas próprias vontades, nós queremos satisfazer os nossos desejos e não os de Deus. Então, muitas vezes, nós vamos nos permitindo nos afastar de Deus e vamos nos distanciando dele e nós vamos nos perdendo em tantos caminhos que o mundo vai nos colocando à nossa frente, que são caminhos que nos levam para o abismo, que nos levam para a nossa derrota, que nos levam para a nossa falta de esperança. Mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos santificando, nós vamos ouvindo a sua voz e vamos nos colocando nesse caminho de santidade que nos leva de volta a Ele. Essa é a nossa meta neste mundo. De Deus nós viemos e para Deus haveremos de voltar. Mas para voltar para Deus é preciso voltar pelo mesmo caminho. Nós viemos para este mundo por um caminho, que é o caminho de Deus, mas nós vamos nos desviando desse caminho, então é preciso voltar. Conversão é isto, é voltarmos para o mesmo caminho, o caminho que nos leva a Deus, e foi esse caminho que o leproso do evangelho de hoje buscou. Ele pôde encontrar com Jesus porque ele estava no caminho, de Jesus, e ele com toda a sua fé, ele vai dizer a Jesus: Jesus, se tu queres, eu posso ser limpo. E Jesus vai dizer: eu quero. E Jesus quer que nós nos purifiquemos. Jesus quer nos limpar de todas as lepras, de todo tipo de pecado, de tudo aquilo que nos paralisa, de tudo aquilo que nos suja, tudo aquilo que nos torna mundanos, que nos imunda, que são os pecados, que são os erros, que são os defeitos, os vícios que nós temos. Ele quer. Jesus poderia muito bem dizer, olha, você está curado. Mas tem um detalhe muito importante nesse evangelho. Jesus toca naquele leproso. Só pode tocar quem está próximo. Se você está distante, Deus não vai poder te tocar. E Deus quer nos tocar. E o toque de Deus santifica. O toque de Deus purifica. E para sermos tocados pelo Senhor, é preciso estar próximos a Ele. Aquele leproso foi tocado pelo Senhor porque ele estava próximo de Jesus, porque ele foi ao encontro de Jesus, e com toda a sua fé, com toda a sua humildade, ele pediu: Senhor, se tu queres, eu posso ser curado. E Jesus disse: eu quero. Qual é a cura que você quer, meu irmão? Onde é? Quais as partes da sua vida que você quer que Jesus toque em você? Para te curar, para te libertar, para te santificar. Se você quiser, Ele quer, mas basta que você o procure, basta que você se coloque próximo a Ele, e Ele tudo fará na sua vida. Que Santo Irineu, esse grande bispo, mártir da nossa igreja, que defendeu a nossa fé, que Ele nos ajude, que do céu Ele interceda por nós, para que nós nunca nos afastemos de Deus, do seu Filho Jesus, para que sempre, em todos os momentos, sejamos tocados, limpos e purificados pelo toque consolador de Deus, nosso Pai, em Jesus Cristo, seu Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.